Em 1817, dois cientistas alemães, conhecidos como Martius e Spix, saem numa expedição pelo Brasil a fim de conhecer e registrar um pouco da nossa fauna e flora, que causava grande curiosidade e era um grande mistério. Depois de 3 anos andando por aqui pelas nossas bandas, pelo nosso território, eles voltam para Munique levando um pouco daqui. Na verdade, levando bastante daqui. Eles chegaram a levar animais silvestres vivos, mudas de plantas, pedras preciosas e crianças. Dessas crianças que foram arrancadas de suas aldeias, de suas famílias e da realidade que elas conheciam, somente 2 sobreviveram até chegar a Munique. Mas depois disso, elas não conseguiram viver muito tempo por lá. Essas 2 crianças foram batizadas como Isabela Miranha e Johann Yuri. Essa é uma história real de algo que aconteceu outras muitas vezes no nosso país, e é uma terrível e ainda presente realidade. Foi se baseando nessa história que Micheline Verunsky escreveu O Som do Rugido da Onça, um livro sensacional, incrível, muito forte e poderoso, e que você precisa ler também. Esta é a história da morte de Nhê, e também a história de como ela perdeu seu nome e a sua casa. E ainda a história de como permanece em vigilância, de como foi levada mar afora para uma terra de inimigos, e de como, por artes deles, perdeu e também recuperou a sua voz. Micheline Verunsky, e eu peço perdão se eu estiver pronunciando qualquer coisa errada nesse vídeo, tá? Enquanto ela visitava uma exposição na cidade de São Paulo, ela se deparou com essa litogravura aqui, das crianças então conhecidas como Isabela Miranha e Johann Yuri, gravura essa inclusive feita por um artista da expedição que levou essas crianças até Munique. Ela se sentiu muito impactada pelo rosto dessas crianças, pelo olhar dessas crianças, e isso ficou nela, ela nunca esqueceu. Daí então essa autora começou esse extenso trabalho incrível de pesquisa para reunir aí fatos o suficiente para escrever esse livro aqui, que mistura realidade e ficção. E nos conta então a história dessas 2 crianças que aqui ela chama de Nhê e Yuri. Gente, eu quero deixar primeiro aqui um aviso muito importante de que eu não sou entendida do tema. Tudo que eu tô falando aqui eu li no livro, eu pesquisei na internet, eu vi a autora falando. E também quero pedir licença porque eu sei que esse não é o meu local de fala. Então se eu estiver pronunciando algo errado, falando algo errado, por favor me corrijam, mas com carinho. Que eu tô tentando aqui falar do modo mais respeitoso que eu puder. E tentando convidar vocês a ler esse livro que é muito, muito incrível e saber sobre coisas da nossa cultura e da nossa história, da nossa realidade que a gente, infelizmente, não aprende na escola. É difícil até de explicar a força que esse livro tem e o tanto que ele me impactou. Eu não sabia muito o que esperar, eu só sabia que esse livro ia tratar dessa história dessas crianças, né, que foram retiradas de suas aldeias e usadas como objeto de estudo, exploradas, mas eu não fazia ideia do que me esperava, não fazia ideia da força. É um livro tão curto, mas que tem tanto conteúdo e que pega a gente de jeito, impacta a gente de um jeito. É impressionante como em poucas páginas a autora consegue emocionar tanto a gente, revoltar tanto a gente. Parece que você lê algo muito maior porque você se sente... Porque é pesado, sabe? Porque é cheio de fatos, cheio de conteúdo, cheio de uma realidade horrível e que nosso Brasil aí tenta esconder, finge que não conhece. Eu me senti muito mal por nunca ter ouvido falar na história dessas crianças, por desconhecer esse fato. Tanto que eu comecei a ler, eu não sabia que a história deles especificamente era real. Me senti mal por isso e me senti revoltada por ser algo que a gente não aprende nas escolas, por não ser algo que as pessoas conhecem, por não ser algo divulgado. Então estou aqui fazendo o meu papel de tentar fazer você ler esse livro pra gente conhecer sobre essas histórias, pra gente conhecer sobre essa realidade. A escrita dela é surreal, parece que ela tá escrevendo um poema, é super lírica. Ela usa de várias vozes diferentes para narrar essa história. Ela usa a voz do rio, a voz de animais. Ela vai mesclando a história com o diário dos próprios cientistas, né, dos próprios exploradores. Ela mescla com notícias e ela mescla também com a história de uma personagem contemporânea que ela vai criar, que vai se impactar, vai ser impactada pela história dessas crianças. E ela vai mesclar isso muito bem, de um jeito que eu não fiquei perdida em nenhum momento, eu não fiquei entediada em nenhum momento, eu não queria parar de ler, muito pelo contrário. Eu vi alguns comentários no Scooby de pessoas dizendo que tinham achado o livro meio arrastado, meio difícil de ler. Mas juro pra vocês, pra mim foi extremamente fluido desde a primeira página. Eu não queria largar. Eu achei a escrita dela incrível, muito linda.
muito poética e, como eu já falei várias vezes, muito forte. Achei muito bem construído, os capítulos são super curtos, o que faz com que você não queira parar de ler, e ela vai alternando com várias coisas diferentes. Inclusive as partes dos diários, é extremamente revoltante, que eu imagino que sejam diários reais, né, porque realmente existiram Marcius e o Spix, e nesses diários eles descrevem esses povos como se eles fossem, assim, desprovidos de qualquer sentimento, que eles não fossem evoluídos ao ponto de sentir gratidão, amor, amizade, meio que como um jeito de passar panos quentes, digamos assim, de dizer que eles estavam salvando essas crianças de um povo bárbaro, de um povo selvagem, que eles estavam tirando essas crianças de um local extremamente ruim para elas. É tão revoltante, gente, eu vou passar de tanta raiva, porque é uma realidade bizarra, e eu escrevi muito nesse livro, porque foi um livro que conversou muito comigo, eu marquei, eu escrevi a gente que ódio, que raiva, que, sabe, porque é um livro que não tem como você não ser impactado a ler, é impossível. Tem algumas partes aqui nesse livro, e a gente vai acompanhar então a história dessas crianças, desde quando elas estavam nas suas aldeias, né, nos seus lares, até essa trajetória terrível delas até chegar a Munique, e depois, quando elas já estão lá, até a sua morte, porque infelizmente eles obviamente não conseguem sobreviver por muito tempo, seja por conta da insalubridade, do tratamento terrível e completamente a diferença absurda, né, de clima, de cultura, e por estarem longe de suas famílias e serem sido retirados brutalmente desses lugares. E é muito louco imaginar que é algo real, né? É até difícil de absorver. E chegando em Munique, essas crianças são exibidas para a corte, elas são utilizadas como meio que material de estudo, como se elas fizessem parte da flora mesmo do lugar, né? Do Brasil. E sei lá, sério, fiquei muito impactada, achei incrivelmente bem escrito, incrivelmente bem construído, genial o jeito como ela vai escancarar essas histórias pra gente, essa realidade pra gente. Gostei muito de como ela trouxe o contemporâneo também, ela mostra algumas notícias aqui, muito, muito recentes pra gente, inclusive eu só consegui lembrar do caso dos Yanomami, que tá acontecendo agora. Essa parte das notícias vai crescendo na gente, vai trazendo uma angústia ainda maior, é muito louco. Criança indígena desaparecida encontrada morta. R7, 29 de abril de 2013. Assassinato de criança indígena no Maranhão não é caso isolado. Terra, 10 de janeiro de 2012. Exército teria matado indígenas durante construção de BR-174. Em tempo, 10 de março de 2019. Então ela traz aqui muitos elementos, é um livro muito diferente de tudo que eu já li. Eu não ouvi falar muito dele, eu não sei porque as pessoas não conhecem. Acho que pelo mesmo motivo pelo qual a gente não fala tanto nas escolas sobre isso. E é um livro até recente, eu acho que ele foi lançado em 2021, não tenho certeza. Mas, gente, leiam, sério, leiam, pelo amor de Deus, é muito incrível. Mas saibam que vai ser um livro difícil de digerir. Mais que seja curto, ele é difícil de digerir porque é forte, né, pesado, é real. Mas eu recomendo demais. É importante demais a gente conhecer a nossa história, a gente conhecer a realidade do nosso país. E esse livro aqui é muito bem escrito, é fluido, é fácil de ler, pra mim foi, pelo menos. E é muito, muito impactante. E aqui no fundo a gente ainda tem um texto de ninguém mais, ninguém menos que Itamar Vieira Júnior e Ailton Krenak, ou seja, não tem como, né? Essa capa linda, sei lá, é tudo perfeito nesse livro, tudo perfeito. O mundo é um pasto de maravilhas para quem tiver olhos de ver e alma para crer. Eu em nada creio, sou um rio. Eu vou e volto, conheço o chão e o céu. Compartilho a língua comum a todas as águas. Atravesso o tempo. Morro e renasço. Engulo e regurgito. Sei dos animais tristes que são os homens. Ela ainda conta no final um pouco aqui de toda a pesquisa que foi feita para chegar nesse livro, além desse vídeo, que eu vou deixar para vocês aí na descrição, que é incrível, assistam esse vídeo. Ela fala sobre como ela trouxe aqui um pouco tanto da cultura dos Miranha, que é de onde vem a Inheê, quanto dos Yanomami, dos Yuri. Eu acho que é Yuri que fala, perdão se eu estiver falando errado. Vale a pena ler até o último texto aqui. Espero então ter convencido vocês, pelo menos, a tentar ler, a ter um pouquinho de vontade de ler esse livro, porque vale muito a pena, sério. Se você já leu, me conta aí, por favor, quero muito saber a sua opinião. E se você ler depois, me diz o que você achou, sério, eu vou adorar saber. Me procura no Instagram, me manda por aqui mesmo, volta nesse vídeo e comenta aí, que eu vou amar saber. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não esquece aí de curtir. Se inscreve no canal se você gosta de vídeos sobre livros, cultura em geral, vlogs, resenhas. E muito obrigada por ter assistido. Beijos e até a próxima.